na aula passada. E realmente o assunto não é assim tão complicado, mas é um pouco mais trabalhoso, não é? É. Tem que E fazer alguns exercícios para se habituar para e se a, habituar a manipular da forma correta, né? e a questão do erro, tem um truque. Semana que vem eu vou falar, mas não é nada assim de outro mundo, não. É um jeito mais fácil de calcular usando o que a gente vê hoje, né? Que é vocês lembram do erro, né? Aquela expressão com a derivada, dependendo da função, fica muito complicado. É. Mas tem um outro erro aí que você pode calcular que fica bem mais simples, mas a gente vai ver semana. Acho que terça-feira a gente vai ver. Não é nada assim de outro mundo, não. Mas fica bem mais fácil. E o GeoGebra ajuda muito. Ajuda muito. É, que esses programas hoje em dia, eles sim, sem eles, vocês Ah, sim. estariam morrendo já. Eu acho que vocês já tinham Sem, trancado a disciplina. sem os programas, professor. Não Ainda dá. lá não há muito tempo atrás, quando eu paguei vetorial com o senhor, a maior parte dessas coisas, algumas já existiam, né? Mas a gente não, Uhum. não, Era tudo na mão. Eu nem sei como não é que. estava tão afeto a isso, né? É. Bom, vamos lá, né? Então, a aula 3, ó, esse aqui dá para até colocar um título, né? Então, a aula vai ser diferenças divididas um segundo polinômio interpolador. Que nós vimos nas últimas 3 aulas o polinômio interpolador de Lagrange, né? Agora tem um polinômio interpolador de Newton. Mas a gente vai ver isso daqui a pouco. Deixa eu ver aqui se eu. Então vamos lá. É porque é o seguinte, né? Nós. Deixa eu ajeitar aqui. A ideia, né? Como sempre. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ah, pronto. Fica melhor assim, né? Então a ideia é o seguinte: eu tenho o gráfico de uma função. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Pronto. E aí, o que é um, como eu venho falando, o que é um polinômio interpolador? É um polinômio que ele vai ficando próximo de uma determinada função. Eu tenho uma função, e aí, dado uma certa quantidade de pontos, né? Eu vou pegar aqui, por exemplo, x0, x1, x2, por exemplo, 4 pontos. E aí eu quero justamente encontrar um polinômio que passe por esses 4 pontos e que ele passe próximo da função em questão, né? E aí, nas últimas aulas, nós vimos o polinômio interpolador do Newton, do Lagrange, agora é o do Newton. E como é que é o do Newton? Vocês vão ver que ele tem algumas vantagens. Se fosse, por exemplo, para calcular tudo na mão, calcular o do Newton é mais fácil. E é o seguinte, a gente vai começar com o polinômio interpolador de grau 1, que é uma reta. Só que essa conta eu não vou fazer, tá? Mas, porque eu já fiz na aula retrasada. Imagina o seguinte, né? Essa reta que passa por esses dois pontos. Vou ver se eu consigo apagar aqui, eu acho que não, né? Ah, consigo. Então, a reta que passa. E só resumindo, o que eu vou fazer agora é uma construção. A gente vai construir o de grau 1. A gente construiu, eu vou só dizer basicamente. Depois a gente vai construir o de grau 2. E a partir disso vai surgir um padrão. E a gente vai perceber qual é o polinômio de grau n. O polinômio interpolador de Newton de grau n. E aí, nesse polinômio, algumas constantes elas são especiais e elas recebem um nome de diferenças divididas. Essas constantes vão aparecer daqui a pouco. Então, a reta que passa pelos pontos x0
pelos pontos. Não vai descer não, senhor? x0, f de x0 e x1, f de x1. Você tá... fazer isso. É dada por... Essa conta eu já fiz, tá? É dada. Agora eu quero descer aqui. Ah. É y menos f de... Deixa eu dar uma colada aqui. Ah, só uma coisa. Eu analisei todos esses livros aqui. Pelo menos para mim, o melhor que tem é o do Chapra. Vocês podem olhar no do Chapra. E o da Neide também é bom. Agora o do Burden achei um pouco, não sei. Deixa eu dar uma colada aqui. Só a expressão do polinômio de primeiro grau, tá? Pronto. É dado por f de x0. Isso aqui é a equação de uma reta, né? Que passa por aqueles dois pontos. Aí essa fração aqui é justamente o coeficiente angular, né? Tá? Ou mais precisamente, né? Eu vou apagar aqui. Pronto. Então, esse aqui é o polinômio, digamos assim, de grau 1. Porque ele só tem uma... O grau dele é 1, claro. Né? Agora, e essas constantes aqui? Meu Deus, esse negócio não desce. Coisa chata. É que eu tô querendo descer a página aqui, ele não tá descendo. Agora desce aqui. Aí toda vez que aproxima muito, ele não desce. Aí tem que subir de novo. Pronto. E aí é o seguinte, eu quero que vocês tenham em mente essas duas constantes aqui. Essa aqui e essa aqui. Essa eu vou chamar de B0. E essa outra eu vou chamar de B1. E aí o que eu quero é construir um polinômio. Então pretende-se eu não quero ficar escrevendo aqui na beirinha. Quero escrever em cima. Pronto. Um polinômio da seguinte forma, né? Esse polinômio aqui a gente chama de seguinte forma, P de x como sendo B0 mais B1, x menos x0 mais B2, x menos x0
x menos x1. Lá no polinômio de Lagrange, né? O polinômio de grau 2... Agora eu vou sofrer com esse negócio aqui. O polinômio de Lagrange de grau 2, ele era o quê? Ele era L0 de x, y0, né? Mais L1 de x. E cada um desses L's aqui são polinômios de grau 2. O de Newton, entre aspas, que eu não defini, ele é do formato que está acima. Primeiro é B0, o de grau 1. Primeiro B0 mais essa expressão aqui. Porque isso aqui é justamente uma reta que liga os pontos x0, f de x0, x1, f de x1. Agora eu quero ligar 3 pontos, x0, x1 e x2. Eu quero criar um polinômio desse formato aqui. Mais, eu acrescento esse termo, mais B2, x menos x0, x menos x2. Aí o que eu vou calcular aqui é só esse coeficiente B. Então, se eu quero encontrar um polinômio que tenha essa cara e passe por esses 3 pontos aqui, x0, f de x0, x1, f de x1 e x2, f de x2, ok? Aí eu vou basicamente encontrar aquela constante. Eu vou só fazer um cálculo aqui para a gente encontrar essa constante B, para encontrar a cara do polinômio. Então, eu quero que esse polinômio aqui ele satisfaça a condição P de x2 igual a x2. Ou significa o quê? Que ele passa pelo ponto x2, f de x2, né? Perdão, não é. É P de x2 igual a f de x2. Ok? Então, eu quero que esse polinômio satisfaça isso. Aí eu simplesmente vou substituir x2 aqui em cima, tá? Então, eu vou ter que f de x2 é igual a p de x2. Eu vou usar aquela expressão lá de cima. Isso aqui vai ser igual. Deixa eu aumentar aqui a espessura, tô achando muito fino. A B0 mais B1, x2 menos x0, mais B2. Eu vou fazer só esse caso do polinômio de grau 2, porque não precisa fazer os outros, né? A gente só vai usar tecnicamente a fórmula. Muito bem. Aí o que eu quero fazer com isso? É só encontrar o valor dessa constante para a gente encontrar a expressão da B2, aí vai aparecer um padrão, tá? Aí essa B0, B1, B2, B3, tal, elas têm um nomezinho que é diferença dividida. E essas expressões, o que basicamente se calcula quando você está calculando um polinômio desse? Basicamente são só esses coeficientes. Porque o polinômio ele já está montado, é diferente do polinômio do Lagrange, que você tem que calcular, fazer todo o cálculo e ver a expressão dele. Não, aqui você vai calcular basicamente só os coeficientes. Em teoria é mais fácil de fazer isso. Então vamos lá, né? Então, o f de x2 é igual ao B. O B0 eu vou substituir por x0, tá? O B1 também é uma expressão que eu já sei, que é f de x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0. A tela não está descendo, mas enfim, é o jeito. Eu nem estava descendo antes, né? De x0. X1 menos x0. Aqui eu vou só escrever x2 menos x0 mais tudo isso aqui, tá? Aí, só o que eu vou fazer? Eu vou subtrair f de x1 dos dois lados. Então, aqui vai ficar
f de x2 menos f de x1, f de x0 menos f de x1, mais essa expressão aqui. Esse aqui, como outro, eu estou fazendo só o caso quadrático. E também, como outro, tem um programa que eu achei que calcula o polinômio. Eu dei uma pesquisada. O Wolfram eu não achei no Wolfram em si como se calcula e encontrei um outro. E vamos ver, vamos testar. E aí o seguinte, aqui ó, eu vou colocar essa expressão em evidência. Tá vendo? É f de x1 menos f de x0 aparece parecido aqui, né? Então eu vou colocar o f de x1 menos f de x0 em evidência. Então eu vou repetir esse que está aqui. Então aqui vai ficar menos 1, né? Mais x2 menos x0, x1 menos x0. Repito esse aqui. Aí eu vou só manipular o que está dentro desse colchete aqui, tá? Aliás, eu tenho que colocar um parênteses aqui, ó. Vou repetir aqui. O livro não faz essa conta, ele basicamente coloca lá. Mas eu acho que para uma primeira abordagem é importante fazer esse cálculo aqui, só para a gente ver a cara do primeiro polinômio. Os outros não, os outros a gente vai só definir e acabou. Aqui, distribuindo aqui, né? Eu vou repetir isso. Aí aqui vai ficar menos x1 mais x0 mais x2 menos x0. E aí vocês observem que vai cancelar aqui, ó. Vou novamente repetir essa última expressão aqui. Já já tá acabando. Vou subir aqui. Pronto. Vou repetir novamente. Aqui o cálculo ele é fácil, só porque como a tela ela é muito restrita, eu tenho que fazer vários passos. Eu vou tentar abrir a tela aqui agora, porque eu tenho que explicar uma coisa. Pronto. O que eu vou fazer? Eu vou dividir, tá vendo esse termo aqui? x2, esse último, x2 menos x1, eu vou dividir toda a expressão por esse termo, x2 menos x1. Quando eu fizer isso, vai ficar o quê? F de x2 menos f de x1 dividido por x2 menos x1. Aqui, quando eu dividir por esse, vai cancelar com esse aqui, ó. Com esse que está em cima. Então, só vai ficar f de x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0. Mais, agora no último, como eu dividi, só ficou x2 menos x1 menos x0. Ok? E aí agora eu vou, primeiro, colocar isso aqui no primeiro membro, toda essa expressão, e depois dividir tudo por isso aqui. Ou seja, o B2 vai ser essa primeira fração, f de x2, menos f de
x1 menos f de x0. E aí tudo dividido por... Pronto. Então, o cálculo final é esse aqui. Então, o polinômio meu de grau 2, que passa por esses 3 pontos aqui. Aqui vai ficar uma coisa estranha, porque a minha letra começou bem pequena e ela está enorme aqui. Mas enfim. Eu consegui um polinômio de grau 2 que passa por esses 3 pontos. Esse aqui, que eu estou pintando agora de vermelho. Ok? E aí consegui calcular aqueles coeficientes, o B0, o B1 e o B2. Aí, esses coeficientes aqui, a gente vai chamar de derivadas, não, desculpa, de diferenças divididas, e aí tem um nomezinho específico. Principalmente esse, nem o B0 não, mas o B1, que eu coloquei em algum momento aqui, ó. Diferença dividida. Depois eu vou colocar a definição do geral, tá? Diferença. Dividida entre os pontos x1 e x0. E esse B é a diferença dividida entre os pontos x1, x2 e x3. Ah, já sei porque a letra está aumentando. Não, é uma coisa que eu esqueci de fazer antes da aula começar. Esse PDF que vai ficar feio. x1, x2, x0, x1 e x2. Então, aquela primeira expressão eu não vou tentar desfazer o erro que eu fiz para não bagunçar tudo, mas depois eu terminar a aula. É porque eu esqueci de colocar as linhas. Eu tenho essa tendência de escrever grande. Eu coloco a linha para justamente não fugir muito. E aí eu vou colocar a notação clássica que os livros usam. Tem que fazer isso agora. A notação é a seguinte, ó. O B1, né? Que é o f de x1 menos f de x0. A notação é assim, f, aí colchete, x1, x0, tá? Isso no livro do Chapra, porque no livro da Neide e do Burden é invertido, é o f de x0, x1, tá? Mas também não faz diferença. Tem um teorema que prova que tanto faz você escrever essa ordem aqui não interfere, né? Tanto faz você colocar mais um livro do Chapra é essa preta e o livro do Burden e da Neide é invertido. Aí o B2, que é aquela constante, né? Que é f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1 menos x0 sobre x2 menos x0, né? E aí vocês podem reparar, aí esse aqui, a notação dele é assim. Você vai escrever
f de x2, x1, x0. Ou, por exemplo, se eu olhar só essa fração aqui de dentro, isso aqui é o f, no caso é acabei de esquecer o nome. Diferença dividida. É a diferença dividida entre os pontos x2 e x1, e esse aqui é a diferença dividida entre os pontos x1 e x0. Então, o B2 você pode reescrever exatamente assim. Como sendo f de x2, x1, x2 menos x0. Ok? Então, por enquanto eu vou falar só esses três aqui. E aí o seguinte, o polinômio, ele fica... O polinômio p de x, ele é b0 mais b1, x menos x0, mais b2, x menos x1, x menos x0, interpolador de grau 2 daqueles três pontos é esse aqui, e cada coeficiente, B0, B1 e B2, é dado por essa expressão aqui. Né? Geralmente escreve assim, né? Aqui vai ficar... Você pode até deixar B0 ou colocar o FX0, tá? Aí aqui bota essa expressão aqui, fx1, que é a diferença dividida do ponto x1 x0, eita, e aqui a diferença dividida do x2, x1, x0. Geralmente escreve desse jeito. Ok? Então, basicamente, o trabalho que se tem é calcular essas três constantes aqui. Isso aqui, nesse aqui, né? Porque eu não estou falando dos gerais. E esse aqui. E depois você substitui porque a expressão já está aqui, né? X menos x0, x1, x2. Eu vou fazer um exemplo bem simples. Um até que eu já fiz. Vou pegar três pontos aqui. Eu estava olhando para o que ficava melhor. Pronto, esse aqui, ó. Você tem uma função que tem os seguintes dados, né? Xf de x, aí o f de menos 1 é 15, no 8 é 3, perdão, no 0 é 8. E eu quero calcular um polinômio interpolador. Basicamente, eu estou dizendo aqui que x0 é menos 1, x1 é 0, x2, 3, né? F de x0 é 15, que é o f de x1 é 8, e o f de x2 é menos 1, tá? E aí, o que eu tenho que fazer? Calcular aquelas constantes. E depois... Aí eu vou calcular do jeito mais bruto, digamos assim. E depois tem digamos assim, uma maneira mais inteligente de você lembrar de todas as constantes. Então, muito bem. O polinômio é esse aqui, né?
Eu ia colocar fx0, x1, mas eu também falei que tanto faz, mas eu vou seguir a anotação que eu estou falando aqui. Eu vou falar só dos casos básicos hoje, e depois a gente vê as propriedades principais, só para seguir uma ordem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou só calcular essas constantes. Eu já sei que é x0, x1, x2, então precisa só calcular isso aqui, ó. Isso aqui e isso aqui, tá? Então, vamos lá. Então, primeiro, esse aqui, né? Esse aqui é o f de x1 menos f de x0. Ele é muito mais fácil de fazer do que o de Lagrange. E, por exemplo, quem é o f de x1? É 8, né? Menos o f de 0 é 15. x1 menos x0, x1 é 0. Aqui vai ficar só 1, né? Ok? Agora calcula aquele outro. E agora, basicamente, eu tenho que calcular só esse elemento aqui, né? Porque esse fx1, x0 eu já calculei, deu menos 7. Então, eu vou colocar aquele de outra cor. Vou calcular ele separado, depois a gente só substitui. Ok? Por que que... Não, depois eu falo disso. Então, f de x2 vai ser menos 1. Menos f de x1, que é 8. x2 menos x1, né? x2, 3. E o x1, 0. Então, vai ser 3. Então, eu vou ter menos 9. Tá? Então, aqui vai ser menos 3, né? Porque a diferença dividida dos pontos x2 e x1 é menos 3. Menos. A outra é menos 7. Que eu calculei aqui acima. x2 menos x0 vai dar 3, né? Não, não vai dar 3. Porque é x2 menos x0. Então, aqui eu vou obter menos 3 mais 7. Pronto. E é só substituir, tá? Se eu não errei nenhuma conta, né? Porque provavelmente eu errei. Então, o f de x0 é 15. Aí, menos b1. Perdão, mais b1. Só que o b1 é o menos 7, tá? X menos o x0. E aí o x0 eu também... x0 vai dar menos 1. Mais... Agora, a outra diferença dividida, vai dar 1, né? Então, é só x menos x0, x menos x1, que é 0. Pronto, então está calculado aqui o polinômio. Bem mais fácil, entre aspas, tá? Se você quiser distribuir aqui, também fica fácil, né? Vou fazer aqui para vocês.
x quadrado menos 7x mais x menos 7. Então, aqui vai dar 8, né? Menos 6x mais x quadrado. Ok? Então, esse é o polinômio interpolador de grau 2 que passa por aqueles pontos usando esse método das... Toda vez eu... Diferença dividida. Esse nome está me fugindo toda vez. É bem mais simples. Tanto é que vocês viram que eu calculei aqui na mão, né? Deixa eu ver se eu não errei nada. É isso. Bem mais simples. Vocês vão ver que esse polinômio aqui tem algumas vantagens com relação ao de Lagrange, principalmente na questão do erro, porque você pode calcular o erro desse sem derivar nada, mas aí na aula que vem eu faço. Tem um... Agora que eu lembrei também, que eu esqueci de pegar o programa, é... É esse site aqui. Esse aqui é um que eu achei que calcula o polinômio. Ó. Vamos fazer exatamente o que eu coloquei. Os pontos... Só relembrando quais são os pontos. Menos 1. Só já está aqui, já está direto, né? Menos 1, 15, 0, 8 e 3 menos 1. Então, você vai colocar aqui no eixo x. Menos 1, 15, 0, 8. E ele vai calcular esse polinômio de Newton, que é aquele, ele chamou de polinômio interpolador de Newton, né? Como eu havia dito no começo da aula. 3 menos 1. No Wolfram eu não achei não, só ficava... Aí você... Tá vendo, ó? Então, deixa eu aumentar aqui. Porque essa outra telinha ela vai ficar do lado. Ok? Ele já calcula o polinômio. Primeiro ele deixa no formato, essa primeira linha, é no formato sem distribuir. E aqui ficou bonitinho porque eu peguei, o exemplo pega números, esses números inteiros e tudo mais, e aí na hora da conta fica tudo bonito. Mas quando for decimal, às vezes é útil ter essa expressão primeira sem você distribuir. E aqui já é a parte distribuída. Ok? Muito bem. Aí eu vou colocar agora a definição do caso geral. Primeiro da diferença dividida, tá? Tem algumas propriedades que depois a gente vai discutir. Eu quis fazer esse caso preliminar para vocês terem uma noção, basicamente, como é que é. Porque os livros geralmente começam com a definição geral da diferença dividida. Não sei se é tão esclarecedor assim. Como esse aqui, por exemplo, né? Mesmo jeito, o Burden, ele já dá a cara da expressão inteira. Não sei. Não acho tão motivador, não. Se o caso particular já não é, entre aspas, motivador. Então, basicamente é o seguinte, né? Deixa eu roubar aqui da Neide, ó. Eu vou pegar... Ela pegou N mais um ponto. É a mesma ideia, né? Dados x0, x1. Eu quero encontrar um polinômio interpolador
desses n mais um pontos, né? Xn pontos distintos por exemplo, eu pego x0, x1, xn, tá o quê? x0 eu chamo de f de x0, x1, f de x1. Basicamente, está dizendo que essa função passa por esses pontos, né? Xn. Então, a diferença dividida, ele já definiu aqui, né? Então, a diferença dividida entre os pontos x0, x1, xn é dada por... E aqui ele bota já a expressão geral. A que eu apresentei era, ó, como vocês estão vendo aqui, na Neide ela coloca em ordem crescente. x0, x1, xn. No Burden, ele também coloca em ordem crescente, em algum momento aqui. Aqui, ó. Tá? x0, x1. Mas no Chapra ele coloca em ordem decrescente. Então, para vocês... Aqui, por exemplo, um exemplo específico, né? Ele colocou x3 até x0. Ó, mas no final, o fato é que essa ordem aqui ela não interfere, tá? Mas como nessa aula eu estou usando essa ordem aqui, decrescente, eu vou colocar a definição que eu coloquei em ordem decrescente, mas vocês já sabem que a ordem ela não interfere. É definida por... Agora deixa eu dar uma... Ele já definiu... Aqui é sempre o último ponto menos... Sempre entre aspas, né? Tem um resultado que prova que não necessariamente você tem que pegar o primeiro menos o último menos o primeiro, tá? Mas a definição é assim. E aqui vai ser... que essa definição é inspirada nesse caso aqui, tá? Por exemplo, essa desses 3 pontos, ela fica em função da combinação desses 3 pontos aqui com 2 pontos. Por exemplo, eu posso ter o x2 com x1 e o x1 com x0. Então fica o fd xn menos 1, x1 x0 menos... E é o mesmo com o xn menos 1. Eita! Oxe, não vai mais para cá. Você ganha umas coisas e perde outras, né? O outro whiteboard, você puxava aqui, era mais fácil. Agora esse aqui tem umas... Mas enfim, né? Não dá para ter tudo. Ok? Então, a definição geral é isso. O polinômio, e aí o polinômio de interpolador, de grau n, ele vai ser um polinômio que vai ter uma expressão parecida com essa aqui. E cada coeficiente parecida com essa. E cada coeficiente deles vai ser uma diferença dividida, só que aumenta, né? Por exemplo, se fosse grau 3 aqui, o último teria 4 pontos. E por aí vai. Eu vou colocar a definição também dele.
Aliás, eu vou seguir o que está aqui. Aqui, tá, eu não vou colocar um polinômio, não, vou seguir a sequência que tá lá. Primeiro, algumas observações. Por exemplo, como é que porque para calcular observações. E na mão isso aqui realmente é um pouco, para memorizar tudo é um pouco complicado. Por exemplo, pelo que nós vimos ali, né? Eu vou repetir o cálculo, né? Isso aqui é f de x1 menos f de x0. E aí, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, se eu inverter os dois, é a mesma coisa, porque o sinal não muda. Né? Por exemplo, isso aqui é a mesma coisa de f de x0 menos f de x1 sobre x0 menos x1, né? Que é o f de x0 menos... Mesma coisa. E aí, pela aquela notação, né? Com 3 pontos, sempre fica mais fácil também você escrever em função do outro, tá? Então, f de x1 menos f de x0. Tô falando f de x1, né? Mas é o x1, x0. x2, x0. E, por exemplo, fosse com 4, né? x3, x2, x1, x0. Aqui é o último menos o primeiro. E aí vai ficar fd. Vamos olhar a fórmula lá. Se fosse 3, seria o 3. Certo? Isso aqui. Deixa eu ver só se eu não errei alguma coisa. É que eu errei uma coisinha aqui. Que é até o x1, tá? Não é até o x0. Isso. Então é só pegar o primeiro até o x1 menos, e aí x2. Pronto, tá vendo? Você pega o primeiro até o x1 menos o segundo até o x0. Ou no caso, se você tiver ordem decrescente, né? É a mesma coisa. Até o último, depois até o antepenúltimo. E por aí vai, tá? E aí tem digamos assim, um esquema para você lembrar dessa fórmula, né? Tabela, eu vou colocar essa tabela aqui, eu vou dar uma explicada nela, porque ela é bem útil. E você não vai se perder. Por exemplo, eu vou fazer com 4 pontos. Vou pegar aqui o x0, x1, x2, x3. E aí, para cada ponto desse, eu tenho f de x0, né? E, por exemplo, desses dois primeiros aqui, eu tenho a diferença dividida do x1, x0. Desses dois, a diferença dividida do x2, x1. E desses dois, diferença dividida do x3, x2. E aí, por exemplo, como é que eu obtenho a outra? Desses dois aqui, eu tenho uma, né? Quais são os 3 pontos que aparecem nessa combinação? x2, x1, x0. Aqui, quais são os 3 pontos que aparecem aqui? x3, x2, x1. E aí, o denominador, eu não preciso me preocupar, que é sempre a diferença, sempre entre aspas, né? Porque pode mudar, mas
Vocês podem olhar como sempre a diferença do maior para o menor, né? Do maior índice para o menor índice. E aqui, os pontos que aparecem nos dois são os 4 pontos em questão, né? Mas aqui fica fácil de lembrar, por exemplo, que para calcular esse aqui, eu pego esse menos esse, divido por x3 menos x0. Porque é mais fácil de lembrar dessa forma. Ok? Não é difícil calcular esse polinômio, não. Mesmo na mão, no computador não tem fácil ou difícil, né? A atividade é a mesma. Mas aqui eu vou fazer um exemplo só para vocês verem. Ó, esse aqui. Tem mais pontos, mas vocês vão ver que mesmo tendo mais pontos é fácil. Por enquanto só vou calcular o polinômio, tá? Depois a gente vê as outras propriedades, tem algumas coisas, senão é muita informação numa aula só. 0, 2... Pronto, vamos supor que eu quero calcular esse polinômio aqui, tá? E aí é muito fácil, seguindo, por exemplo, esse raciocínio aqui. É só você colocar os pontos em questão, por exemplo, x, i. Ela colocou x, i ali, Você pode até colocar os f's, né? Tanto faz, mas vamos lá. Menos 2, menos 1, 0. Ah, tá. Nem precisa, na verdade, colocar esses pontos. Tá, precisa e não precisa. Quem são os f's, né? 2, menos 2, 29, 30, 31, 62. Então vamos lá. Aí desses dois aqui, vou fazer só uma parte do cálculo, não vou fazer tudo não. x4. Eu tenho f do A. Aí desses dois aqui é o f de x1, né? Menos f de x0. x1 menos x0. Aí é só fazer que o f de x1 é 29. Menos 2 sobre x1, que é menos 1, menos x0, que é menos 2. Okay? Vou fazer só esse aqui, e aí eu faço o outro só para vocês verem. A mesma coisa, esse aqui, só pegar sempre esse menos esse. Fica fácil. E esse menos esse aqui, que dá 1. Aí, tá? De novo, esse menos esse, dá 31, né? Sobre 1. Então, você vai calculando esses coeficientes de uma certa, assim, fácil, né? Só fazer um atrás do outro. Não tem dificuldade aqui, não. Dificuldade é quando é decimal. Por quê? Porque eu peguei só o fácil. Agora, quando é o decimal, mas assim, quando for decimal, vocês podem usar o programa, tá? Eu só estou explicando aqui para vocês verem basicamente como é que se constrói na mão. O polinômio não é tão difícil. É diferente, o outro é mais chato, né? Porque cada coeficiente, cada L daquele é um polinômio de... Por exemplo, se fosse aqui,
A da L daquele seria um polinomial de quarto grau. Aí você tinha que fazer o cálculo. Esse aqui é muito mais simples, que você calcula só os coeficientes. Ok? Tá entendendo até aqui? Não é tão difícil, não. Tá? Aí tem alguns resultados que o livro coloca. Eu vou colocar como resultado também, tá? Então, primeiro tem um teorema. O teorema que vai ajudar a gente a calcular o erro é basicamente. Deixa eu dar só uma pulada aqui depois na aula. Aqui, ó. Porque você se lembra daquele termozinho dessa derivada aqui? Esse termo aqui é o que dava trabalho naquele erro de Lagrange, né? Só que ele você pode ser calculado usando uma diferença dividida desses dos n mais um ponto, aí você tem que pegar um outro ponto, tá? Um x. Eu vou ensinar para vocês, aí eu vou pegar aquele exemplo da aula passada que a gente não conseguiu chegar na conclusão. Vou pegar aquele exemplo e fazer com isso aqui, aí vai ficar mais fácil. Então vamos voltar aqui só um pouco para as propriedades, que na verdade são resultados. Que pouco se usa, mas eu vou mencionar. Então, primeiro teorema. Talvez para você não faça tanta diferença. Porque vocês vão usar o programa, né? Mas, por exemplo, uma maneira de calcular aquela diferença dividida, além de calcular um por um, né? Xn isso aqui você pode f de x0. Essa expressão aqui, fx0 sobre isso, fx1 sobre isso, fxn, xk. Ele botou foi um k ali, mas ela botou um k. E aqui também, ó, aqui tem um erro de digitação, tá? Não tem esse xk aqui. É só xk menos 1. x0 menos x1, x0 menos xk, aí o outro. Agora aqui, x1 é só inverter, né? x1 menos x0, x1 menos x2. Claro que não tem x1 menos x1, né? Porque vai zerar. x1 menos xk. Não é xk, porque como eu coloquei n ali, é xn. Não é xk. Aqui é xn. Por que não apaga isso aqui? Oxi. Ok? Pronto. Então, é outra maneira de calcular. Você pega todos eles e faz esse cálculo aqui. Mas acho que dá um pouco mais de trabalho. Vou só um exemplo aqui.
Ó, por exemplo, esse mesmo que nós fizemos aqui, ó, por exemplo, eu vou calcular esse aqui, tá? O x2, x1, x0 usando aquela ideia. Menos 1, 15, 0, 8, 3, menos 1. Por exemplo. Vamos lá. Seria, e usando aquela ideia, essa ideia aqui, né? Seria o f de x0 sobre x0 menos x1, x0 menos x2, mais f de x1, x1 menos x0, x1 menos x2, mais f de x2. x2 menos x0, x2 menos x1. E aí é só substituir, ok? Esse aqui, o f de x1 é zero, né? Então aqui vai zerar, tá? É toda essa fração aqui zero. Vai sobrar só essas outras. O f de x0 é 15. x0 menos x1. Então é menos 1 menos 0. Menos 1 menos 3. Tá? Essa aqui vai zerar. Essa aqui é o f de x2, que é menos 1. E é só colocar 3 menos x0, que é menos 1. 3 menos x1, que é 8. Perdão. É 0. Pronto. Agora é só fazer esse cálculo aqui. Era para dar a conta certa, né? O que eu errei aqui? Eu fiz esse exemplo para dar 1. Pegando esse aqui, ó. É para dar 1, tá? Só que não deu certo, não. Menos 15, 8, 3, menos 1. Deixa eu ver se eu não errei. Foi isso aqui. F de x0, 15. Tá. Fx1... o erro tá que o fx1 não é 0, tá? Ai, meu Deus. Fx1 é 8. Esse é o erro. Aqui, o x1 aqui é 0, o fx1 é 8. Então não dá. Tá tudo errado aqui. Vou apagar só esse do meio aqui. E aí, agora sim. X1 é que é 0. Menos 15. Eu já tô atordoado aqui. X1 é 0 e x0 é menos 1.
x1 é 0, menos o x2, que é 3. Pronto. Aqui vai dar 1, né? Ali vai dar menos 3. Aqui vai dar 4 e vai dar 3. Pronto. Aqui é para dar 1. É 15. (45). Isso aqui não dá 1, não, né? É 8 vezes... Quanto é que dá isso aqui? 47. Aqui já dá errado. 77 por 12. Não, eu errei alguma coisa aqui. Não tô sabendo, já tô tonto já. Não sei o que tô fazendo mais. Borracha grande, borracha... Queria era gigante. Depois eu termino isso. Tô perdendo tempo nisso aqui. Mas em teoria para dar certo, né? Mas tô errando algum sinal. Toda vez que chega no final, eu já tô... Vocês estão vendo onde é que tô errando? Ou vocês não estão nem... Vocês não estão mais nesse país, não, né? É. Não, tá bom já. Só, eu vou colocar só uma última coisa. Só aquele resultado que... Na verdade, só vou comentar, tá? Que você pode... Deixa. Que você pode... Esse tem um resultado aqui no livro. Ela não prova, mas... Aqui, ó. Basicamente, se você pegar qualquer permutação dos pontos, você pode escrever esses pontos aqui. Aqui está na ordem crescente, mas você pode colocar qualquer permutação. No sinal da segunda parcela fica negativo. Vamos lá. Você está falando dessa fração do meio, né? 8 sobre... Depois, aqui nessa terceira fração, menos 1, x2, 3, menos o x0. Pois é, ó. 15 sobre menos 1, menos 4, né? Eu botei foi um 3 aqui, né? Acho que 8 sobre, aqui vai ficar 1 vezes menos 3. Aqui vai ficar 4 vezes 3. Aqui, né? Eu tinha colocado um mais, né? Tinha colocado mais aqui. É 45 menos 32, né? Agora sim é que vai dar 13.
Pronto. Obrigado. Aí deu 1. Tá vendo? Você pode fazer direto usando essa fórmula aqui. Já de uma vez só, sem precisar calcular os outros, né? Pode fazer tudo usando logo essa fórmula direto. Pronto. Era isso que eu queria ter feito. Obrigado. Ok, né? Por hoje. Então, o que eu queria falar, né? Só desse outro polinômio de Newton, como é que se constrói ele, como é que se calcula. Não é tão difícil de calcular, porque basicamente você tem que calcular só os coeficientes. O polinômio já está montado. E também tem esse site que eu achei aqui. Eu não sei se tem. Eu não procurei, acho que basta. Se você. Deixa eu ver aqui se tem português. É só mudar aqui o idioma, tá? Caso vocês não tenham dificuldade. Mas, aí fica muito fácil, é só colocar lá e já sai direto o polinômio. Aí na aula que vem a gente vai ver principalmente a questão do erro, porque o erro com esse polinômio fica muito mais simples de ser calculado. Aí vocês, claro, os casos que forem difíceis com aquele outro, vocês podem usar esse polinômio, que basicamente fica uma expressão. Deixa eu dar uma. Tá vendo aqui, ó? Você tem que calcular um negócio desse aqui. E para calcular esse aqui grandão, você, por exemplo, pode usar essa forma que a gente usou. Então, basta calcular isso aqui e usar aquela fórmula. Aí não envolve a derivada, né? Calcula o valor e já sai o erro. Seria mais ou menos isso. Ok? Vai ser bem mais simples. Vocês vão ver que o exemplo que na aula passada deu aquela derivada absurda, o erro a ser calculado vai ficar mais simples de ser calculado. Tá? Então, a principal vantagem até agora é essa daqui. Ok? Então é isso. Por hoje, basicamente é isso. Alguém quer falar alguma coisa? Não, né? Então tá bom. Então, bom final de semana para vocês. Qualquer coisa, vocês entrem em contato, viu? E até a próxima. Tchau para todo mundo.